Então vou tentar explicar porque eu estou aqui perto da janela, me molhando com a chuva, para falar para vocês um pouquinho do timbre. Eu estava aqui deitada no sofá, ouvindo a chuva e pensei, nossa, adoro esse timbre da chuva, né? Batendo na janela, dá um sono, uma vontade de dormir. E aí eu fiquei refletindo um pouquinho sobre o timbre e me lembrei de um livro que eu adoro e que, assim, me salvou muito no mestrado. E até hoje, quando eu quero falar de acústica musical, eu uso ele. Vou mostrar aqui pra vocês. A Acústica Musical em Palavras e Sons, Flor Menezes. Ele é um livro muito denso, sabe, sobre acústica musical, mas são um dos poucos, né, que realmente enfoca a acústica em termos musicais. Até estou um pouquinho por fora da bibliografia de acústica musical atualmente, já tem algum tempo esse livro, né, então pode ser que tenham surgido outros, né. Mas enfim, o que eu queria dizer é que a notação musical, ela foi feita com foco em 3 parâmetros sonoros, né, principais, que são a altura, a duração e a intensidade. Sendo que a intensidade também só foi entrar lá pelo século XIX, com o final do classicismo, romantismo, que a gente foi explorar esse terceiro timbre, né? O terceiro parâmetro, né? O timbre, ele só foi entrar no século XX, tá? Mas enfim, voltando para a notação musical, então a notação ela foi construída, né? Ela foi desenvolvida pensando em 2 questões principais, que era a altura e a duração. A duração até entrou depois, né, gente? Primeiro foi a altura, aí depois eles começaram a fazer figuras para notar a duração, e logo depois não, no século XIX começou a ser explorado a intensidade. E cadê o timbre, né? Pois é, o timbre, ele é uma família, né, à parte, ele é um parâmetro sonoro, que na verdade eu peguei até aqui o Flor Menezes, porque ele nem considera o timbre como um parâmetro sonoro, para vocês terem ideia. Ele considera o timbre, na verdade ele não considera, ele através de estudos chegou a essa conclusão, que o timbre é uma combinação desses 3 parâmetros sonoros, para vocês entenderem a complexidade do timbre, né? Ele é uma combinação entre altura, duração e intensidade. Se você tem um som em que você varia a intensidade, ou varia a duração, ou varia a altura, você vai variar o timbre. Então é um parâmetro sonoro muito complexo para ser notado num sistema que foi desenvolvido baseado na duração, na altura primeiro, né, na duração e depois na intensidade. Quer dizer, ele não foi pensado para notar timbre, né? É muito complexo notar timbre dentro da partitura. Então, partindo dessa premissa, né, eu queria, na verdade, eu fiz esse vídeo para deixar claro para as pessoas que não é um absurdo você não saber notar para percussão. Na verdade, se você souber notar para percussão, você está sendo diferente, entendeu? Você está sendo incrível, porque assim, realmente tem que se ter um pensamento diferenciado dos objetivos com os quais foram construídos todas as bases de notação musical ocidental, né? A gente precisa modificar, assim, uma chavinha e entender que a notação não serve para notar timbre, para a gente poder conseguir adaptar ela para notar timbre. E a gente se desvencilhando entendendo que existe uma deficiência na notação musical ocidental tradicional, a gente consegue falar assim, então é só adaptar. Entendeu? Só que a questão também é que essa adaptação já foi em parte sistematizada, não toda, mas muitas coisas já foram sistematizadas. Aí a gente precisa aprender um pouco algumas sistematizações da percussão para a escrita musical ocidental.
Mas tem muita coisa que não. Então a gente tem que desenvolver o nosso senso crítico e entender que a gente tem total independência e autoridade enfim, a gente tem total independência para notar a percussão da forma que a gente achar mais apropriada, tá? Isso nos causa um senso de liberdade, né? Porque a gente fica pensando que existe uma forma maravilhosa de se notar a percussão. Existem sistematizações baseadas na prática do percussionista, né? Porque aí, quando você escreve a percussão, você está escrevendo para uma pessoa que toca. E então você tem que facilitar a vida dessa pessoa que toca, né? Então as sistematizações que existem, elas visam facilitar a vida do receptor da sua mensagem como compositor. Dificultei ou melhorei a situação? Eu espero que eu tenha melhorado aí um pouquinho o pensamento de vocês sobre isso, tá? Vou só ler aqui, que eu tinha até separado para ler, mas eu falei tanto que eu não li. O que o Flor Menezes fala sobre o timbre, né? Que ele fala assim, ó, o timbre consiste na resultante dos atributos sonoros. E não é um atributo em si. Se o timbre é um parâmetro sonoro, olha que legal. Ele não é um parâmetro do som, mas antes da composição musical. Quer dizer, você como compositor, você trabalha com timbre, né? E ao mesmo tempo, de certa forma, foi excluída da notação musical ocidental tradicional. Então é isso. A reflexão de hoje é normal não saber notar a percussão, principalmente quando é uma percussão baseada em variados timbres, mas também existe luz no fim do túnel, existe possibilidades, existem sistematizações que já foram feitas e existem fórmulas de se conhecer a prática do percussionista para você sistematizar a sua própria notação para a percussão. Então acho que isso é o mais importante, né? Falei pra caramba, já tenho 8 minutos e meio, mas o que eu queria dizer é conhecer a prática do percussionista para sistematizar a sua escrita. Ajudou? Depois me diz se ajudou. Não sei se eu estou ajudando ou se eu estou piorando. Tá bom?